Jesus. Olá, graça e paz, tudo bem? Olha a gente aqui mais uma vez para termos um tempinho do céu na terra e ouvirmos a voz do Pai. Vamos entender o que o Pai fala a respeito de um assunto tão importante, tão imprescindível para a caminhada cristã. E sabe que assunto que é? Autoridade espiritual. Ou melhor dizendo, exercício da autoridade espiritual. Um assunto que não quer calar, gente. E um assunto que faz com que tantas pessoas, estando no meio do corpo de Cristo, estejam perecendo por falta de entender a prática e a execução dessa autoridade, a começar de mim mesma, que por tantos anos não entendia, não exercia e, claro, consequentemente, padecia. Mas até deu uma rimada, né? Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto hoje? Vem comigo lá para Lucas 10, versículo 17 e 19. Olha o que diz aqui. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, Jesus respondeu para os discípulos: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões e contra todo o poder do inimigo, e nenhum mal lhes fará dano. Parece que é um assunto meio desconexo, né? Os discípulos falam uma coisa e Jesus responde outra. Não estou entendendo. Eles vieram possuídos de alegria, deslumbrados, felizes da vida, porque eles tinham expulsado demônios. E aí vieram saltitantes, exultantes, contar para Jesus: olha o que nós fizemos, expulsamos demônios em teu nome. E aí Jesus falou assim: eu já tinha visto tudo isso. Quando Jesus responde, eu via Satanás caindo, era Jesus falando assim: eu já tinha visto tudo isso. Eu já tinha visto que teve guerra no céu. Eu estava lá. Eu vi que teve um combate, que Satanás se levantou, que o Pai ordenou que o anjo fosse guerrear contra Satanás, e Satanás resistiu, e teve ali uma oponência, ele não queria sair do céu. E aí eu vi então quando Satanás foi lançado como um raio na terra, e sabendo que ele estava aqui, que ele estaria aqui na terra, reinando como príncipe das trevas, então, eis aí vos dei autoridade. Porque Satanás tinha vindo para a terra, eu sabia que vocês iam precisar da autoridade no meu nome para vencer a ele. Porque se lá dos céus ele não saiu sem que houvesse uma guerra, sem que houvesse um combate, aqui na terra também não seria diferente. Mas vocês jamais venceriam Satanás no nome de vocês. Não se vence Satanás, eu te expulso em nome de Isabel, em nome de Antônio, em nome de Márcio, em nome de Adriana. Não se expulsa Satanás em nome próprio. Porém, a única entidade na face da terra que tem poder contra o inferno é a igreja, é o corpo de Cristo. Nós temos autoridade contra Satanás. Somos os únicos a possuirmos essa autoridade. Mas a autoridade essa que é proveniente de quem? De Jesus. Eis aí vos dei, porque eu vi Satanás vindo para a terra, porque eu sabia que ele ia perseguir a vocês, porque eu sabia que ele ia se opor, porque eu sabia que eles iam querer afastar vocês do Pai, porque eu sabia que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, por isso eu dei a minha autoridade. Para quê? Para que Jesus deu autoridade? Para pisardes em serpentes e em escorpiões e contra todo o poder do inimigo. Contra todo o poder. Não é contra algum poder. Não é contra algum tipo de poder. Não é contra um movimento de poder. É contra todo
todo o poder. O inimigo tem poder. O inimigo tem poder, mas Jesus deu autoridade contra todo o poder do inimigo e continua dizendo: e nenhum mal lhes fará dano. Você quer resposta para vencer na sua vida? Você quer resposta para parar de dar volta na mesma montanha? Você quer resposta para entender por que você está há tantos anos na igreja e fica passando por situações recorrentes, de tempos em tempos, vive a mesma coisa, sendo fiel a Deus, sendo dizimista, ofertante, sendo obediente, trabalhando na casa do Senhor? Por que não anda? Por que não produz? Por que não avança? Por que eu não saio dessa situação? A pergunta que não quer calar, né? Você sabe que por muitos anos eu fiz essa pergunta para mim mesma. Estava tantos anos na igreja, sendo fiel ao Pai, sendo dizimista e ofertante com força. Porque amei o Pai desde a primeira vez que o vi, e no primeiro mês da minha conversão eu já era dizimista que dava em dobro, por amor à obra dele. Por entender que se uma porta estava aberta e eu um dia, no desespero da minha alma, pude entrar e receber salvação, para mim, ainda que não tivesse nenhum versículo na Bíblia a respeito de dízimo e de oferta, só porque eu recebi a salvação, eu me sinto eternamente devedora. Eternamente não, terrenamente devedora. Enquanto estiver aqui, eu me sinto devedora para o céu. Então eu entregava meu dízimo e minha oferta, entrego o dízimo e oferta, eu digo entregava porque naquela época eu não entendia o que estava acontecendo, mas entrego meu dízimo e oferta com muita alegria, muito amor, estou devolvendo para o Pai, para que a casa dele esteja aberta. E quantas pessoas estão assim? Ainda esses dias eu falei com uma pessoa dessa forma: pastora, não entendo, nunca deixei de ser dizimista, nunca deixei de ser ofertante, tenho uma fidelidade assídua com Deus e a minha vida não anda. Minha vida não anda, eu vivo no vermelho, não conquisto nada, e o que conquisto ainda tenho perdas. Ou se não, na obediência: pastora, estou em santidade, não faço acordo com o pecado, me submeto a Deus, vivo em obediência, cumpro os princípios espirituais, mas vivo uma vida frustrada, uma vida solitária, não consigo ter uma pessoa que possa ter um relacionamento comigo cristão, estou só, não consigo namorar com ninguém, sendo uma pessoa que procura agradar a Deus. Ou na família: pastora, a minha família é um inferno. É um inferno. Eu estou bem na igreja, eu entro dentro de casa, é um pega para capar, é discussão, ninguém se entende, ninguém fala a mesma língua, do nada vem uma discussão, vem um desajuste, e eu fico tão triste, pastora, porque eu estou na casa do Pai, eu cuido das coisas do Pai, a minha casa não tem paz. Enfim, em todas as áreas da vida, é necessário que se aplique a autoridade de Lucas 10:19. Aonde você está sendo afligido? Em que área você está sendo atacado? É nessa área que você tem que contra-atacar. Por muitos anos eu não entendi estando na igreja, que pelo fato de que eu era dizimista e ofertante, eu entendia que eu não precisava fazer mais nada, que estava tudo certo sendo dizimista e ofertante, eu ia viver a prosperidade de Deus. Só que não, porque se eu estou sendo atacado em alguma área, eu preciso contra-atacar. E se era o ataque nas minhas finanças, ainda que eu era dizimista e ofertante, o Pai repreende o devorador, mas e o gafanhoto, o migrador e o destruidor? Eles estavam como? Estavam soltos, estavam deitando e rolando, e a prova disso era o que eu estava vivendo, porque não estava vivendo o que a Bíblia dizia. E isso começou a me indignar, e eu comecei a orar ao Pai e falar: Senhor, não condiz com a tua palavra, não tá fazendo sentido, não está fazendo sentido. E se tem alguma coisa errada, essa alguma coisa errada está relacionada a mim, porque o Senhor é perfeito. O Pai não tem erro de nada, não existe nenhum erro nunca no Pai. Se existe alguma coisa que está desajustada, é em mim, é em você.
ou no pecado, ou na falta de sabedoria, ou na falta de conhecimento, ou na desobediência. Em algum lugar tem alguma coisa para ser ajustada. E no meu caso, nesse sentido, era na falta de sabedoria espiritual, na falta de discernimento espiritual. E eu comecei a buscar o Pai, que aí tem uma outra questão. O Pai não é injusto. O trono dele é um trono de equidade e juízo. Ele julga com equidade, com justiça plena. Ninguém que buscar o Pai vai ficar sem resposta. Todos que o buscarem vão encontrar. E eu comecei a buscar o Pai e perguntar o que estava acontecendo. E aí o Pai começou a me ensinar sobre a necessidade do exercício da autoridade espiritual. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu entrei numa outra dimensão. Eu entrei numa outra esfera. Eu compreendi a minha posição no mundo espiritual de uma outra forma. E eu quero te falar com tudo isso que não acho que você irá vencer se você for omisso. Você vai perder por WO. Quer uma receitinha para você perder? Não faz nada. Fica de braço cruzado, achando que tudo que tem que fazer é o Pai. Sendo que, na verdade, a parte dele já está pronta. É a tua que está em andamento. Vamos parar para pensar? Porque o apóstolo Paulo disse, desenvolver a salvação. Você não está pronto porque você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Você começou a caminhar no caminho de paz. Então, bora realizar. Bora acontecer. Não é entregar tudo para Deus e deixar que Deus faça, porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. A cruz está pronta. Mas eu e você temos que ir até a cruz para vencermos, entendermos, compreendermos, vivermos cura, vivermos libertação. Se tem alguma coisa desajustada na sua vida, não é cruzar o braço e deixar Deus fazer, porque Ele não vai fazer a tua parte. Você vai perder por WO. Vai perder. O diabo vai ganhar e você vai perder. Então, apareça. Apareça no campo. E vá pleitear a sua causa, porque se você aparecer, a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu sempre falo para as pessoas, nós cristãos temos tantos versículos que a gente memorizou por anos de igreja, por anos de evangelho, então tem versículos que viraram até clichês religiosos, né? A gente já voluntariamente já fala. Mas nenhum versículo da palavra de Deus pode ser colocado no descaso ou como uma frase de efeito. Todo versículo da palavra de Deus é vivo, então a palavra tem que ser rema na minha vida e na sua. Eu preciso viver o que a palavra diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E se eu não estou sendo, eu preciso trabalhar para ser. Então, não seja omisso. Lá em 2 Coríntios 2:11 a palavra fala assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não lhe ignoramos os desígnios. Não ignoreis os desígnios de Satanás. Ele é muito bom em matar, roubar e destruir. Então, não brinca não, porque ele não está brincando. Você está vendo que uma situação na sua vida está com problema, uma área da sua vida está comprometida, ou às vezes algumas, ou até todas, e você está achando que só ficar orando vai resolver? Não vai resolver. E eu vou te explicar já já por quê. A Bíblia diz também em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Se você é omisso, você está dando lugar ao diabo. Você está dando lugar a ele. Você tem que ser reativo. Você precisa exercer. Jesus te deu autoridade para quê? Fala para mim. Você ganha um carro para quê? Para dirigir e você se locomover, não é? Você ganha uma máquina de lavar para quê? Para lavar roupa. Você ganha uma geladeira para quê? Para guardar os alimentos. Você ganha um fogão para quê? Para cozinhar. Tudo e qualquer, tudo que a gente ganha tem um propósito, não tem?
Então você ganhou autoridade para quê? Para ficar sentado? Para ficar sentado precisa de autoridade? Nunca ouvi falar. Para ficar sentado vendo a banda passar, precisa de ter autoridade? Não precisa. Se você ganhou autoridade, logo é para você exercer um contra-ataque, porque tem guerra. Eu só uso autoridade em guerra. Eu não uso autoridade para fazer carinho em ninguém. Eu não uso autoridade para entregar flor para ninguém. Eu uso autoridade para contra-atacar quem está me atacando. Exercício de autoridade. E eu quero que você pense que se você não fizer, ninguém fará no seu lugar. Ninguém fará. Não adianta ficar orando. Deixa eu te dar uma boa notícia para esclarecer e para você entender como é que você vai executar a autoridade, que foi o que eu demorei anos para entender. Mas eu estou aqui gravando em breves minutos o que eu demorei anos para descobrir. Se você levar esse conselho a sério, a sua vida vai ser transformada. Não adianta ficar orando. Oração é ao Pai. Eu oro falando com o Pai. Satanás, eu não tenho que orar. Nem ao Pai, nem muito menos a ele. Satanás, eu tenho que mandar correr. Eu tenho que mandar sair. Eu ordeno que saia. O que aconteceu na tentação de Jesus? Quando Satanás foi lá para afrontar, para confrontar, para tentar Jesus Cristo. Jesus teve algumas palavras com ele, respondeu 3 questões que Satanás abordou. E por último ele falou: Satanás, retira-te daqui. Se você não mandar ele sair, ele é um espírito transgressor e ele fica. Pastora, mas você está falando com quem? Está falando com quem? Com quem vai na igreja? Ou com quem está fora da igreja? Eu estou falando com quem vai na igreja, porque quem está fora da igreja já está dominado por ele. Não tem noção nenhuma que ele é real, que ele existe, que ele mata, rouba, destrói. Eu estou falando para você que sabe que existe um inimigo que está acampado ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Se ele está procurando e ele encontrar, ele vai entrar. Eu estou falando com você que entende que o inimigo, uma vez que é expulso, vai para lugares áridos e aí ele lembra que ele tinha uma casa e aí ele volta, porque um espírito sem um corpo na terra é ilegal, ele quer se apropriar da casa dele de novo. E aí ele volta. Se a casa estiver adornada, porém vazia, ele traz mais 7. Eu estou falando com você que não está enchendo sua casa. Ele não está entendendo porque tem tanta situação na tua vida sendo enfrentada. Porque você tem que mandar quem voltou ir embora. Entendeu? Não existe outra forma de nós combatermos o mal se não for na autoridade que é no nome de Jesus. Mas se nós não exercermos essa autoridade, não há mal que seja combatido. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio dar vida e vida em abundância. Então você vai fazer uma lição de casa. Faz uma listinha aí de tudo que está vindo contra você. É tua vida financeira? Põe lá no papel. É tua vida profissional? Põe lá no papelzinho. É o teu casamento? É a tua saúde? O que é? É a tua família? O que é? Você vai colocar lá no papelzinho e a partir de hoje você vai contra-atacar o inferno e você vai usar as palavras que Jesus usou. Satanás, retira-te daqui. Se é na tua casa a confusão, você vai mandar embora. Espírito de confusão, eu te repreendo. Olha, você não tem que ficar especialista em nomenclatura de Satanás. Eu não perco meu tempo estudando o nome de demônio. Mas também eu não posso ficar absurdamente leiga. Tem que ter uma compreensão mínima, um discernimento. Se está tendo contenda na sua casa, discórdia, confusão, briga, manda a contenda sair. Não precisa ser uma pessoa muito sábia, entendida, estudiosa para entender o que está acontecendo. Se está tendo problema na tua vida financeira e profissional, manda todos os espíritos malignos que atuam contra a vida profissional, financeira e material embora. Miséria, falta, escassez, necessidade. Manda embora. Demônios que atuam na pobreza. Manda embora. Você está tendo um problema na tua vida sexual? Você está envolvido
com espíritos e você não está entendendo, achando que você é o cara sedutor, a mina sedutora, que todo mundo te olha e te deseja, te cobiça. Querida, você está com espíritos malignos aí conduzindo tua vida. Manda esse espírito de prostituição embora. E eu quero te falar que tem uma outra coisa que as pessoas precisam entender. Existem as pessoas possuídas por demônio, que são aquelas que esbravejam, né? Falam com voz grossa, que manifesta na igreja. E tem aquelas pessoas que são induzidas por demônios, manipuladas por demônios. E se você está achando que pior é aquela que manifesta, eu quero te dizer que você está equivocado. Porque pior é aquele que é manipulado, porque ninguém vê. Quer dizer, não é perceptível tanto quanto o que manifesta, né? O que manifesta a gente fala, tá com demônio. É perceptível, é visual, a gente identifica. E o que é manipulado por demônio, que está achando que está arrasando, que é santo, 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 não tem nada, e o diabo lá na sua orelha te induzindo para o pecado, para o roubo e para a destruição. Então manda esses demônios que estão falando na tua orelha, estão te manipulando, para ir embora. Por que você acha que a armadura de Efésios 6 fala sobre o capacete da salvação? Para você guardar os teus pensamentos e sentimentos. Porque pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude, aí a casa cai. Então mande toda e qualquer ação que está contra a palavra de Deus. Está a favor da palavra de Deus? Condiz, está dentro dos princípios? Ok. Não está e está vindo te afrontar, faz parte do combo de Satanás, de matar, roubar e destruir, você vai se levantar hoje, vai mandar embora. Só você pode fazer isso na sua vida. Eis que vos dei autoridade. Deus deu autoridade, o Senhor Jesus deu autoridade para você, o Senhor Jesus deu autoridade para mim, o Senhor Jesus deu autoridade para todos nós que reconhecemos Ele como Senhor e Salvador. Exerça a sua autoridade. E eu quero te falar uma coisa, não fique dependendo da oração e da intercessão só dos seus líderes, só dos seus pastores. É uma outra coisa que eu sempre falo para as pessoas que caminham conosco. Nós temos que criar filhos para o reino. Eu não posso ficar mantendo eu como pastora uma pessoa dependente de mim. Uma pessoa que só depende da minha oração. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco, porque eu tenho que ensinar as pessoas a viverem o que a palavra de Deus escreveu para cada uma delas. Eu não posso criar pessoas dependentes de mim, eu preciso criar filhos e filhas dependentes do reino. Você tem que viver o que o reino lhe deu de direito como filha e filho de Deus. Não fique dependente de pastor e de pastora para orar por você. Vá você orar, vá você executar a sua autoridade, porque senão você fica um deficiente na fé. O dia que esse pastor ou essa pastora for remanejado, por mais que ele tenha bom coração para cobrir a sua vida, para lhe proteger, o dia que ele for remanejado e que ele não estiver mais na sua igreja, você vai fazer o quê? Você vai morrer porque ele não está, o pastor fulano não está mais para guerrear pela sua vida? Então nós não fomos feitos para dependermos da autoridade de ninguém, no sentido de ficarmos esperando que alguém lute por nós. No sentido de cobertura, de aconselhamento, de intercessão pastoral, é isso que o pastor tem que fazer. O pastor tem que pastorear. Mas você depender da guerra e da oração dele, nunca. Vá você abrir os céus a seu favor. E depois você fala com o pastor entra comigo na guerra, mas eu estou aqui, eu estou entendendo que eu sou filho, que eu tenho direito, que eu sou herdeiro, que eu posso. É disso que eu estou falando. Daí dá certinho. Aí o céu se abre. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo possa fazer crescer essa palavra no seu coração. Como eu disse aqui no começo, essa palavra, ela por tantos anos, foi algo obscuro na minha vida, sem compreensão. Eu tive tantos sofrimentos. Depois que eu entendi que eu precisava executar o exercício da autoridade espiritual, a minha vida foi transformada, porque eu não vacilo mais não. Aliás, eu não fico sentada esperando a banda passar e esperando algum acontecimento vir para mim reagir. Eu já vou para a torre de vigia todo dia e já falo: Satanás, deixa eu só te lembrar, na minha casa você não entra. Espíritos malignos que matam, roubam, destroem, eu te amarro e te repreendo. Sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha vida, sai de tudo, manda embora. Ah, pastor, então quer dizer que você vive numa redoma de vidro, né? Que não acontece nenhum mal contra a tua vida, tua casa, tua família? Não é disso que eu estou falando.
Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que eu estou no contra-ataque, na torre de vigia. E se algum mal sobrevier, eu vou entender o que Jó entendeu. Foi porque Deus permitiu. Mas quando Deus permite, Ele está comigo. Miríades e miríades de anjos estão acampados ao meu redor. Ele vai me dar graça, vai me sustentar. E no final, eu vou viver a glória da última casa, que é maior do que a primeira. Por quê? Porque eu estava na ativa. Jó venceu porque Deus sabia quem ele podia escolher. Jó, uma vez por semana, entregava sacrifícios de adoração pelos seus filhos. Ele não estava sentado vendo a banda passar. E depois da guerra, ele se transformou em outro Jó. Ele se transformou em um Jó de muito mais intensidade. Antes, ele orava uma vez por semana. Depois, a Bíblia não relata o tempo que Jó orou, mas Jó falava o tempo inteiro com Deus. De quem uma vez por semana buscar, passou a buscar todo dia, em todo tempo, em toda hora. Olha a intensidade como aumentou. Olha a intensidade como cresceu. Sabendo e entendendo que ele tinha que comparecer. Eu quero orar pela sua vida. Aumente a sua intensidade. Porque se você se submeter a Deus, e se você resistir ao diabo, sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir de você. O diabo sabe quem entende que é autoridade e quem não entende. O diabo sabe quem entende que a autoridade de Cristo é para ser executada e quem não entende. Que você possa entender isso a partir de hoje. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa convencer os Seus filhos, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa fazer essa palavra crescer e que esse discernimento possa se expandir. E possa fazer com que, no nome de Jesus, eles comecem a atuar naquilo que eles não atuavam, exercer o que eles não exerciam, executar a autoridade em Cristo Jesus que eles não executavam na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, com os seus filhos, nas suas finanças, no seu ministério. Que eles possam entender que Jesus deu a eles a autoridade para eles pisarem em serpentes, pisarem em escorpiões e contra todo o poder do inimigo, e nenhum mal trará dano a eles. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.